Gravação iniciada, boa noite a todos novamente, os que eu não cumprimentei, estamos em 12 alunos conectados. A nossa aula de hoje é a primeira aula referente a redes industriais. A gente vai ver alguns conceitos básicos e importantes para o restante do curso. Por obrigação, a gente tem que comunicar, essa aula está sendo gravada. Então, quem se incomodar com a gravação, infelizmente eu vou ter que te pedir para se retirar da sala, porque eu vou gravar a aula, tá bom? Então, os termos estando claros, vamos lá. O nosso curso, né, esse módulo que a gente vai encarar aí às quartas-feiras, refere-se a redes industriais e sistemas de supervisão. A supervisão não faz sentido eu estar falando dela sem que eu conheça um pouquinho de redes, então por isso que a gente mantém esse cronograma, tá? Eu vou apresentar para vocês o que é uma rede de comunicação, como que ela funciona, para que ela serve, e aí depois que a gente entender esse módulo, a gente vai trabalhar com o entendimento do que é um sistema de supervisão. Ok? Vamos lá. Para a gente falar de rede de comunicação industrial, antes disso eu tenho que entender o que é uma rede de comunicação. Tá? Então, existem algumas palavrinhas aqui, vamos entender essa frase. Uma rede de comunicação, basicamente, é um conjunto de dispositivos microprocessados ligados entre si, de forma a possibilitar o armazenamento, a recuperação e o compartilhamento de informações pelos seus usuários. Tá? O que a gente entende aqui? Por que essa frase está gravada em vermelho? Vamos lá. Para que haja comunicação, pessoal. Porque ela é um destaque importante aí em todo esse conteúdo que você vai apresentar. É uma parte importante. Sim, ela está em vermelho porque ela destaca exatamente a frase-chave do que a gente quer comentar no slide. Tá? A frase-chave é isso a palavra. Mas vamos lá. Por que dispositivos microprocessados ligados entre si? Pensa o seguinte, eu estou numa sala aqui, micro desligado, está tudo desligado, eu começo a falar para a parede. A parede vai entender alguma coisa do que eu estou falando? Não. Não. Por quê? Tem inteligência na parede? Não. Não. Por que está tendo comunicação aqui do meu lado em relação a vocês, além da estrutura de rede que a gente está utilizando, claro? Eu estou tendo uma linha de raciocínio, eu tenho uma mensagem que eu preciso passar para vocês, eu estou utilizando uma padronização, uma forma de me comunicar, de forma que eu consigo produzir o som e você consegue escutar ele. E esse som que você está escutando, você está processando essa informação. Né? Você está recebendo essa mensagem e você está digerindo isso que o professor está querendo passar para vocês. Esse é o princípio da comunicação. Tem que ter inteligência dos dois lados. Porque se eu usar alguma informação codificada, você, do outro lado, tem que decodificar essa informação. Se eu falar que o número 1 é a letra A e o número 2 é a letra B, quando eu falar para vocês 21, você vai saber que a decodificação desse 21 quer dizer um BA. Existe capacidade de processamento do lado de vocês, existe capacidade de processamento do meu lado. Não é isso? Para que haja comunicação? Exato. Para que um brasileiro comece a falar com um americano, o brasileiro tem que ter decodificado o idioma inglês. Para que haja comunicação dos dois lados. Então, ela tem que estar padronizada num mesmo conjunto de regra. E para que isso aconteça, tem que ter inteligência dos dois lados. Tudo bem? Um passo antes da rede de comunicação, o que é a comunicação em si? É a transferência de um determinado conhecimento de um indivíduo para o outro. O que é uma rede de comunicação? São equipamentos que têm capacidade de processar essa informação, seja na transmissão ou seja na recepção dessa informação. E esses equipamentos têm que ser
microprocessados, tem que ter inteligência nesses equipamentos. Senão, não existe comunicação. Um sensor analógico fala numa rede de comunicação? Não, ele só sabe gerar uma grandeza analógica de 0 a 10 volts, de 4 a 20 miliamperes. Você não conversa com esse elemento analógico. Ele te dá uma grandeza, mas ele não é inteligente, ele é um sensor, ele é reativo. Um sensor inteligente, eu converso com esse sensor. Qual é a sua temperatura? O sensor, quando você estiver em determinada temperatura, me avisa com um sinal sonoro. Esse é um sensor inteligente. Com esse tipo de sensor eu consigo conversar. Com um sensor analógico, não. Tá? Então a gente começa essa discussão dessa disciplina entendendo que para que haja comunicação entre dois pontos, eu tenho que ter inteligência. Seja inteligência humana num diálogo, seja inteligência nos equipamentos e uma rede lógica digital, como essa que a gente vai estudar a partir de agora. Tá claro esse conceito, essa introdução? Sim. Ou ela tá pesada, Sim, confusa professor. ainda? Eu queria que vocês me reportassem referente a isso. Eu consegui entender bem de boa, professor. Pelo menos eu, né? Eu também. Já tranquilo, professor. Tudo bem? Tá clara essa questão, então, da inteligência do equipamento, do dispositivo microprocessado? Senão não Sim, tem senhor. conversa. É isso que eu precisava que vocês entendessem aqui. Se esse ponto está claro, vamos lá. O que eu posso ligar numa rede de comunicação? Posso ligar computadores em rede? Sim. Posso ligar servidores em rede? Sim. Impressoras? Dá para ligar impressora em rede, professor? Dá. Se já for em alguma agência bancária, onde a menina lá na gerência, lá, ela tem que fazer a emissão do boleto, ou ela tem que pegar uma autorização para você tirar o cheque especial ali, né? Saque da FGTS. É uma impressora ali no departamento. Mas tem 10 atendentes. Tudo bem, os 10 atendentes utilizam aquela impressora que está ligada na rede. Está compartilhando uma única impressora para todo mundo. Então, impressoras podem ser ligadas em rede. Dispositivos de armazenamento de dados, né? Os famosos storages. Quando a gente fala o seguinte, joga essa informação para a nuvem. O que é essa nuvem? É um servidor instalado em algum lugar, com algum hardware, com algum HD, alguma fita magnética, alguma mídia, algum dispositivo de armazenamento, guardando a tua informação. O conceito da nuvem é que você não precisa falar, olha, servidor ABC. Você entra ele através de uma página web. Mas fisicamente, em algum lugar do mundo, do globo, existe esse servidor armazenando seus dados. Tá? Então, esses dispositivos de armazenamento de dados são interligados na rede. O que mais que a gente pode ligar numa rede de comunicação? Uma rede comum, não estou falando da industrial ainda. Vixe. Olha dentro de casa, pessoal. O que vocês têm ligado na rede? Aquelas TV Smart? Smart TV? Sim. Mas não é todo mundo telefone? que tem. Tudo bem, mas você já viu no shopping lá uma Smart TV onde você liga o cabo de rede, ou até os modelos mais novos através da rede Wi-Fi, né? Através da Sim. rede wireless, você tem a TV conectada. O que mais? Professor, o Bluetooth chega a ser uma rede? Sim, Bluetooth é uma rede de comunicação. Então, Celular, você não liga ele na rede? também. Notebook? Também. Sim. Videogame? Sim. Quem já tem aquela geladeira lá que conversa na rede? Vixe, essa aí eu não tenho, não. Oi? Eu também não tenho, não. Cara, esse brinquedinho aí. Nada mais é uma TV com um PCzinho ali, onde tem uma tela, que ele mostra o estoque de coisa que você tem lá dentro. Como que é o nome disso aí? Eu tirei a pecinha, eu faço o scanner lá, ela fala, olha, tem uma peça dessa a menos, né? Tem uma Coca-Cola a menos dentro da geladeira. Uma geladeira deve estar uns 12, 10 mil reais hoje. E aqui nem tem, certeza.
Tem pra Aí eu já não caramba. sei, né? Mas o princípio da internet das coisas é exatamente isso, né? Dispositivos comuns, você está interligando ele na rede de comunicação, né? O roteador da NET, da Vivo, da Claro, sei lá qual é a operadora que vocês usam, ele está interligado Os na rede. relógios também, né, professor? Oi? Os relógios smart também, né? Smartwatch, aqueles reloginhos inteligentes que você conversa com ele também. Bluetooth é uma forma de comunicação sem fio. Também você está estabelecendo uma rede. Ou seja, pessoal, estamos caminhando para uma real internet das coisas, né? Tudo que você olha em torno de você hoje tem capacidade de estar conectado. O mouse sem fio é um dispositivo de que está na rede. Professor, uma TV comum, né, ela recebendo sinal do satélite também seria uma rede? Uma TV comum não precisa nem ser um sinal de satélite, um sinal de transmissora, canal digital. É uma rede de comunicação, sim. Ô, professor, Se não seguindo essa tiver lógica. antena, ela vai funcionar? Não, não vai funcionar. Ela precisa da antena para receber o dado e ser decodificada a imagem. É uma rede de comunicação. Sim, mas esse conceito só é, o conceito tipo assim, só é rede se tiver antena, não existe, né? Como assim? Não. Você pode ter um cabo de rede transferindo dados. Ah, tá. Você pode ter uma fibra ótica fazendo a rede chegar na tua casa. Ou mesmo aquele cabo coaxial da NET, aquele cabinho branco que parece um cabo de antena. Uhum. Existe uma aula específica que a gente vai falar dos meios físicos de comunicação. E aí a gente vai citar esses exemplos aí. Mas o conceito é esse. Ô, Sim, ô, para que professor, haja o uma rádio também rede. pode ser? Oi? O rádio também entra aí? Rádio AM, FM? Isso. Sim, é um dispositivo de rede. Hum, A questão é que são dispositivos que a gente chama, já vou dar um spoiler lá da outra aula, tá? É um equipamento que é unidirecional. Como assim unidirecional? O rádio recebe o sinal da transmissora, certo? O rádio do carro lá, se ele sintonizou a sim, estação, você está escutando a música, você está escutando a notícia que a emissora está te transmitindo, certo? Mas esse rádio certo. não manda nenhum sinal de volta para a emissora. É um rádio receptor, não é um rádio transmissor. A TV, ela é uma videoreceptora, não é uma videotransmissora. Por mais que o Bonner dê boa noite para vocês, e vocês respondam boa noite, Bonner, ele não escuta vocês dando boa noite para ele. Tá? Que fique bem claro isso, porque essa TV, ela não transmite, ela recebe um sinal através da linha digital e te disponibiliza a imagem. Então, até essa questão do fluxo de informação, se eu só recebo, se eu transmito e recebo, ou se eu só transmito, ela é um fator de classificação de redes. Mas isso, se não me engano, é aula 3 ou aula 4 que a gente vai falar a respeito disso. Tá? Aguardem mais um pouquinho. Tudo bem, então, pessoas, referente aos dispositivos que a gente pode estar interligando? Tudo bem. O Beleza, Matheus professor. comentou aqui celular. Sim, Matheus, o celular, tanto no 3G, no 4G, como no Wi-Fi do celular. São 2G não? redes de comunicação. 2G não, Oi, professor? Evelyn? 2G não? 2G, GPRS, GSM, SMS, cada um desses são protocolos de comunicação, que a gente também vai falar num outro momento. R. GPRS. GPRS é de celular, GPS é o satelital, de geoposicionamento. Professor, vai ter alguma aula referente a esse negócio de sinal de GPS também? Ou não? Não, não chegamos a falar. A gente chega a comentar em alguns momentos, mas GPS não é um sinal exclusivo de rede de comunicação industrial, né? É porque uma vez eu fui procurar sobre isso aí, eu tava vendo que tem o GPS, tem um. Aí, tipo, o GPS é exclusivo dos Estados Unidos, mas como é
todo mundo usa, ele é mais... Uma coisa que todo mundo tem... Esqueci a palavra. Mas aí tem o GPS, tem na Europa tem um outro sistema de geolocalização. Aí na China os caras lançou outro, é o Beidou, eu acho, sei lá. Eu tava vendo alguma coisa sobre isso uma vez, tava lendo. De forma geral, eu não sou um especialista nessa área, tá? Mas o que eu posso dizer, por exemplo, no território nacional que a gente tem é o uso do GPS e do AGPS. Muitos celulares que fazem geoposicionamento, eles não têm um módulo de GPS. Não é um módulo que recebe um sinal de satélite, tá? Mas Uhum. sim um módulo que trabalha com triangulação de antenas. O que é essa triangulação de antenas? Eu estou aqui na minha casa, eu vou pegar o sinal de 3 antenas transmissoras. Eu vou trocar informação com essas 3 antenas transmissoras e vou calcular quanto tempo demora para o sinal ir e voltar da antena 1. Quanto tempo demora da antena 2 e quanto tempo demora da antena 3. Sim. Calculando essas referências de tempo, eu jogo isso num algoritmo. A posição dessas antenas são fixas, ou seja, a antena não sai andando, né? Então, se a posição das antenas são fixas, eu tenho aproximadamente onde você está. Esse é o tal do AGPS, que é o Sim. que normalmente de telefonia funciona. Ó, eu procurei aqui, os semelhantes, tem o versão russo da Rússia lá, que é o GLONASS. Aí tem o Galileu da Europa e o da China é o COMPASS. O GLONASS ele trabalha exatamente da mesma forma que o GPS americano. O Galileu eu não conheço, esse chinês eu também não conheço. Mas o fato é o seguinte: essa comunicação ela é padronizada. Sim. Tanto é que até o erro, existem erros intencionais na geração desse sinal, que é de conhecimento dos satélites americanos. Por quê? Porque se for um negócio muito preciso, você fazer envio de míssil intercontinental, você está dando, né, toda a referência necessária para que os outros acessem com 100% de certeza o alvo. Então, até nisso foi pensado um erro referencial na transmissão de sinais de GPS. Você pode ver que não é um sinal 00, né? Nem sempre você tem aí 100% de precisão, você tem uma aproximação desse tipo de serviço, Sim. tá? Uma outra aplicação muito interessante que a gente tem com o sinal de GPS do satelital é o sinal de sincronismo, tá? Utilizado nas operadoras aí, nas administradoras de geração de energia. Por que esse sinal de sincronismo ele é importante? Pensa, em São Paulo eu tenho uma geradora de sinal alternado. No Amazonas eu tenho uma outra geradora de sinal alternado e essa rede está interligada. Como é que eu ponho esses dois sinais em fase? O que é colocar em fase? Quando lá no Amazonas está no pico positivo da senoide, aqui em São Paulo eu também tenho que estar no pico positivo da senoide. Quando eu estiver no pico negativo da senoide, aqui em São Paulo eu também tenho que estar no pico negativo. Porque senão eu começo a interpolar posições e eu gero uma sobrecarga de rede. Eu estouro toda a rede de distribuição. Então, todas as operadoras de energia têm que ter um relógio sincronizador. E essa sincronização ela é feita como? Através do GPS. O mercado de telecomunicação é um negócio enorme. E eu já avisei para vocês, já devo ter falado lá atrás. Esse curso, se a gente for fazer do jeito que ele tem que ser feito, 2 anos é pouco. Tá? Então, o que a gente faz, na verdade, é uma introdução ao tema. E só essa introdução vocês vão ver a quantidade de conteúdo que a gente vai apresentar para vocês. Tá? Mas tem muita coisa para acontecer aí, aguardem. Ok. Tá bom? Então, esse é só um bate-papo, só uma degustação até onde a gente vai conseguir chegar nesse curso. Tá? Se faltar alguma informação no meio do caminho, eu anoto e depois eu trago para vocês. Eu vou verificar esse padrão da Galileu aqui que vocês estão comentando. Eu vou fazer uma pesquisa rápida depois e a gente volta a falar a respeito. Beleza.
Então, ok. Para a rede de comunicação, tranquilo? Tranquilo. De boa, professor. O que vem a ser, então, uma rede de comunicação industrial? Nada mais é do que uma rede industrial é uma rede de comunicação dedicada à troca de dados e informações entre equipamentos no ambiente industrial. Simples assim. Ou seja, esse cabo de rede azulzinho que a gente usa dentro de casa, eu posso usar na indústria? Tem lugar que eu posso, tem lugar que eu não posso. E quando eu não posso usar esse cabo comum? Existe um cabo de classificação CAT6, né? Com malhas isolando cada um dos pares trançados, garantindo um isolamento eletromagnético, né? E eliminando ruídos. Ou seja, todo aquele problema que eu tenho de ambiente industrial, ele tem que ser tolerado pelos equipamentos de rede que eu vou utilizar dentro da indústria. O meu CLP tolera até 60 graus. O meu switch industrial tem que tolerar 60 graus. O meu CLP garante que ele não vai trabalhar com interferência magnética de até determinado grau. A minha rede também não pode dar problema com essa interferência eletromagnética. Dentro de casa, a minha preocupação é colocar uma TV para falar com o celular, para falar com o computador. E na indústria? Eu tenho que ter um computador falando com o CLP e falando com os robôs que eu estou operando lá no meio do chão da fábrica. Mudam os equipamentos, mas a função de intercomunicação continua sendo a mesma. Então, eu preciso que um computador fale com o CLP. E o CLP vai falar com o robô, que vai falar com os terminais de válvula, vão falar com as balanças no meio do processo. Balança dentro da indústria, professor? Onde que eu uso balança dentro da indústria? Que tipo de processo industrial que exige balança? No ramo alimentício? Indústria alimentícia. Eu vou fazer a receita do bolo lá, do bolinho. Tem que ter pesagem de farinha. Professor, eu sou novo nessa firma que eu entrei agora. Lá eles usam a balança para poder pesar a quantidade de tipo de peça morta ou de partes que não vão ser mais utilizadas para poder fazer o descarte delas. Que empresa que é essa que você está falando? Se É me a permite o Huvert. nome? Qual? Huvert. Huvert. Isso. Borracha? Não, metalúrgica. Metalúrgica. Tem Tá bom. Se eu sei que uma peça usinada, ela pesa 3 gramas. Se eu pesei num descarte 33 gramas, eu sei que eu tenho aproximadamente 11 peças. Fábrica de parafuso, a grande maioria faz estimado por quilo. O quilo do parafuso tem 1.000 peças, vem 2.500, dependendo do tamanho do parafuso. Então é feita por estimativa, por aproximação. Sim, o rapaz que trabalha lá no almoxarifado, ele estava fazendo esse esquema aí ontem. Pegou 1 quilo de parafuso para poder ver quanto que tinha. Que aí ele, não sei, né? Se isso já era pré-definido ou se a balança fazia isso mesmo. Ele falou que lá na balança saía, pelo peso já dava para poder ver a quantidade, mas aí eu não sei qual maneira que ele usou para poder saber isso. Regrinha de 3, gente. Se um parafuso pesa 1 grama, 30 gramas, eu tenho 30 parafusos. Uhum. 30,5. Tem um parafuso que está pesando meia grama a mais. Ou um parafuso que está pesando meia grama a menos. E aí você tem que jogar isso aí numa curva de erro, né? Mais ou menos um parafuso, mais ou menos 2 parafusos. Sim. Você não vai ficar toda vez que chegar contando de 1 em 1, cara. Você não conta. Não vale a pena. O custo do homem-hora para fazer isso vai ser mais caro do que você absorver o prejuízo de mais ou menos 2 parafusos no lote. Tá? Uhum. Esse tipo de processo, indústria alimentícia, indústria farmacêutica, se o remédio tiver menos substância, menos foi terrível, desculpa, menos substância do que deveria, o remédio vai ficar fraco, ele não vai curar a doença. Se tiver muito mais substância do que deveria, o remédio vai ficar muito forte, eu posso gerar uma intoxicação. Pode matar. Então
o sistema de pesagem da farmacêutica tem que ser muito mais preciso. Sim, com certeza. Com certeza. E do lado da balança já tem uma impressora térmica que já faz a etiqueta e já embala aquela quantidade que você pesou. Já embalou aquele lote, já referenciou. Olha, essa substância veio do lote 5 da fábrica tal, adquirida no dia tal do tal de 2020. Aquela impressão de lote que vem na caixinha de remédio é essencial para se, em algum momento da história, uma dessas caixinhas tiver problema, eu consigo identificar todo o lote que vai dar problema. Sim, E aí é gerado um informe em todos os comércios falando, olha, lote do produto tal, recolhe porque eu vou ter que... Tem algum problema. E é responsabilidade da fábrica fazer essa vistoria, fazer esse recolhimento. Sim. Professor, a pesagem da indústria farmacêutica é exata ou tem alguma pequena margem aí? Tudo tem uma margem, entendeu? Tudo tem uma margem. A questão é qual é a margem tolerável ao processo. Pensa o seguinte, pessoal, folga na época da fabricação do Volkswagen, do Fusca, era de 0,5 milímetro. Dependendo do sistema que ia fazer. Dependendo do sistema camisa de pistão, era 0,005. Hoje a gente trabalha com folgas muito maiores do que se trabalhava na época, dependendo da parte da mecânica. Né? O fator de tolerância era muito mais... As coisas eram muito mais ajustadas do que a gente trabalha hoje, porque o fator de tolerância hoje, para alguns equipamentos, aumentou muito. Agora, o medicamento, qual que é a tolerância no medicamento? 0,01%? Cada medicamento trabalha de uma forma. Aí, por isso que existe um farmacêutico responsável assinando o processo. Olha, uma variação de tanto é tolerável nesse processo, uma variação de tanto é tolerado naquele outro processo. Né? E é o que diferencia um bom laboratório de um laboratório ruim. É o quão assertivo esse cara está sendo na confecção, na produção desses medicamentos. Tá? Tá bom. Obrigado. Então, aqui a gente tem uma lista de vários equipamentos que a gente pode estar interligando de rede dentro da indústria, né? Computadores, CLPs, robôs, terminais de válvulas, balanças, sensores inteligentes, atuadores inteligentes, inversores e conversores de frequência. Um inversor de frequência controla a velocidade de motor em corrente alternada, correto? Sim. Um conversor trabalha com controle de velocidade de motores em corrente contínua. Ah, mas que tipo de motor de corrente contínua? Um trolleybus aqui do ABC usa motor de corrente contínua. Linha de trens da CPTM utilizam motores de 3.000 volts de corrente contínua. Tá? Laminadores de máquinas de papel trabalham com motores de corrente contínua. Tá? Então, essa parte de conversores também são importantes dentro da indústria. Por último, não menos importante, né? Os centros de comando e controles de motores. Já ouviram falar de CCM? Não. CCM. CCM, tá aqui, ó. Centro de comando e controle de motores. Não. Eu nunca ouvi falar, não. Isso aqui é um CCM. Ele pode ser implementado para receber equipamentos com comunicação em redes dentro de gavetas, possibilitando que o comando, sinalização e o monitoramento das partidas de motores elétricos, não é um centro de controle de motor? Um CCM controla motor. Controla o quê? Sinalização, monitoramento de partida, parada, controle de velocidade. Tudo isso aqui pode estar sendo controlado através de uma rede de comunicação. O conceito aqui, para vocês entenderem o que é um CCM, vamos lá. O que eu preciso para dar um start e um stop num motor de corrente alternada? Ah, depende, professor. Um motor que seja triângulo estrela, por exemplo. Eu preciso de, no mínimo, 3 contatores. Um de chaveamento geral,
um para estrela e um para triângulo. Ah, mas e se tiver reversão? Mas um quarto contator. Um quarto contator vai me garantir essa reversão no caso. Certo? Botoeira de start, botoeira de stop, relé térmico, fusíveis de proteção de surto, de corrente, de pico de corrente. Tem todo um aparato que eu preciso para fazer um controle de um motor de uma forma eficiente, correto? Isso aí vocês viram lá em comandos elétricos, ou não? Sim. Aí você pensa o seguinte, vamos olhar esse CCM aqui, ó. Eu tenho 3, 6, 9, 10 gavetas por coluna, ó. Essa primeira coluna controla 10 motores, essa segunda coluna controla mais 10 motores. Já tenho 20 motores sendo controlados aqui. Esses 20 motores, se estivessem espalhados o controle dentro da área fabril, como que seria da gestão, da manutenção desses equipamentos? Pensa, um contador que quebrou lá no meio da fábrica. Você vai ter que desligar a chave geral, você vai parar toda a planta, todo aquele setor ali, ó, para trocar um contador de uma célula produtiva. O quão eficiente é isso? Complicado, né? Sim. Pensa naquele painelzinho elétrico que fica do lado da máquina. Está alocado dentro de uma gavetinha dessa daqui, ó. Se eu tiver que dar manutenção nessa máquina, o que eu vou fazer? Eu arranco essa gaveta, dou a manutenção na gaveta e coloco a maneta de volta. Sem precisar parar o restante das máquinas. Nenhuma célula Muito mais produtiva foi prático. interrompida nessa história. É mais eficiente? Sim. Se o meu tempo de parada é algo crítico, eu compro um CCM desse e compro algumas gavetas de reposição. Então eu arranco a gaveta com defeito e já coloco a gaveta nova. Eu parei 5 minutos e eu dei manutenção na planta. E aí eu pego essa gaveta com defeito, levo para a bancada, faço o reparo e na próxima demanda que houver de necessidade eu uso ela e faço uma outra substituição. Então, isso aqui é uma tecnologia que permite o gerenciamento aí de 50, 100, 200 motores elétricos. Depende do tamanho do CCM. Ah, mas eu posso ter um inversor de frequência? Eu posso ter umas gavetas maiores aqui, ó. Nessa terceira coluna, ó, eu tenho 3 gavetas de maior porte. O motor é maior. Eu posso ter um inversor de frequência em cada uma dessas gavetas. E a grande sacada é exatamente essa, ó. Todas elas podem estar interligadas em rede. Esses riscos vermelhos aqui, ó, correspondem a uma rede de comunicação instalada dentro do CCM. Isso me permite utilizar aquilo que a gente chama de relé inteligente. Eu tenho um dispositivo que você controla ele através de uma rede, onde você parte em estrela, parte em triângulo, faz o chaveamento, você controla a velocidade, você controla fator de potência, você monitora a corrente que o motor está consumindo, você monitora a qualidade da tensão que está sendo distribuída no local. Tudo isso através de uma rede de comunicação. Eu continuo precisando dos elementos de ponta, de comando, né? Dos contatores, em alguns casos. Em outros casos, não. Quando é partida simples, até o relé ele já vem até com o elemento de potência interno dele. Né? E tudo isso trabalhando no CCM, num único equipamento. Somente empresas de ponta, tá, estão trabalhando com isso daqui, porque é uma tecnologia muito nova e é uma tecnologia referencialmente cara. Tá? Um brinquedinho desse daqui não costuma ser coisa barata muito, não. Né? Então, é para clientes do porte de uma Vale, de uma Petrobras, de uma Aço Minas e por aí vai. Né? São empresas de grande porte que normalmente consomem esse tipo de equipamento. Tá? Os chamados CCMs. Então, ele promove algumas vantagens, ó, eliminação de vários componentes da gaveta, quando eu estou em rede, né? A redução de fiação da parte de controle fica reduzida. Redução de cablagem no monitoramento fica reduzido.
Antecipa problemas potenciais, por quê? Porque esses relés inteligentes já estão monitorando a corrente ali. Antes que essa corrente dê um pico, ele já está te avisando e você já tem condições de dar uma manutenção preditiva naquilo que está ocorrendo com o problema. Ô, professor, deixa eu te Sim. perguntar uma coisa. Esse CCM, a ligação da rede dele é só com fio ou tem wireless também? E qual das duas que seria melhor? Teria mais eficiência? Até hoje, todas as ofertas que nós já fizemos, todos os sistemas que eu já trabalhei, tudo que eu já vi acontecendo foi via cabo. Ou cabo elétrico ou cordão óptico. Por quê? Você tem uma base, vou voltar a foto aqui. Essa parte aqui, ó, essas 5 colunas últimas são as colunas de saída, tá? Eu tenho 2 colunas de entrada. Então, normalmente, eu tenho um TAP aqui até de transformação. Estou transformando aqui os 13 kV já nos 440 para ser usado ali do outro lado. É muita corrente, tá? São painéis que consomem muito. Esses painéis chegam a ser classificados, tá? E como é muita corrente, a indução eletromagnética é muito alta. Então, a chance dessa indução interferir numa rede sem fio é muito grande. Então, para evitar esse tipo de problema de interferência na rede sem fio, se utiliza redes em cabo. E quando essa corrente é muito, muito alta, que até o cabo elétrico gera problema, as pessoas utilizam os links de fibra ótica, porque a fibra ótica ela é imune à interferência eletromagnética. Tá? Então, depende muito do tamanho do painel, qual é o consumo que está previsto. Existem alguns fatores técnicos aí que vão definir qual é o tipo de tecnologia que você vai utilizar atrás desse equipamento. Ok. Clareou? Sim, valeu. É por isso que, inclusive, está desenhado aqui em fiação vermelha, porque essa fiação vermelha pode ser ou um par elétrico ou até mesmo um par óptico, que é o que vai garantir a interligação desses equipamentos. Então, vamos lá, os CCMs ainda, ele antecipa problemas potenciais, né, que a gente comentou, elimina desligamentos desnecessários, diagnóstico e proteção completa dos motores através dos EADs, né, dos equipamentos aí que fazem essa coleta de informação, e a geração de relatórios e gráficos acaba sendo algo muito fácil graças à rede de comunicação e também a um sistema de supervisão que a gente normalmente coloca ao lado de um CCM desse porte. Tá? Além de estar comunicando, eu ponho um sistema de supervisório para monitorar esse tipo de planta. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Beleza. Então tá. Padrões de rede. É fundamental existirem padrões para comunicação entre equipamentos, né? Por quê? Quando a gente fala de comunicação, eu estou dizendo o seguinte: são 2 equipamentos distintos conversando entre si. Um CLP conversando com um micro conversando com um robô conversando com um inversor de frequência. Concorda que podem envolver vários fabricantes nessa rede de comunicação? Se cada um resolve falar de um jeito, obedecer um padrão elétrico diferente um do outro, nunca que a gente vai conseguir essa pluralidade na conexão desses equipamentos, né? Eu vou ser obrigado a começar e terminar uma rede montando equipamentos somente de um fabricante. Isso é muito ruim, tá? Então, para garantir que haja compatibilidade entre todos os equipamentos fornecidos na rede, há a necessidade de estabelecermos um padrão de comunicação. Quem que garante que esse padrão seja seguido? Quem garante são órgãos e associações que atuam nessa padronização de rede. Tem que ser um cara que independe do fabricante, porque ele não vai puxar nem para o fabricante A, nem para o fabricante B. Ele vai puxar a certificação, a padronização, para aquilo que ele acredita como uma boa prática de mercado.
Na área elétrica, é importante que os equipamentos tenham uma tolerância, uma determinada imunidade à interferência de eletromagnética de determinado nível. Então, todo mundo que quiser produzir para aquele segmento de mercado vai ter que obedecer um determinado padrão. Ok? E esses padrões são várias as instituições que trabalham com isso. Tem a famosa ISA, a gente conhece essa ISA, né? International Society of Automation, americana, a E3E, Institute of Electrical and Electronic Engineering, a ISO, né? A famosa ISO 9000, ISO não sei o quê. Olha lá, a ISO aqui, ó, definindo padronizações quanto às redes de comunicação. A EIA, Electronic Industrial Association, Associação de Indústrias de Eletrônicos. A ANSI, que também é uma americana, né? American National Standard of Institute, que também é ligada à ISO. Né? Existem vários órgãos que se preocupam com a padronização para que exatamente os equipamentos estejam homogeneizados, certificados. Se eu vou comprar um equipamento e vou colocar para fazer controle dentro da minha indústria, eu tenho que garantir uma certa procedência, uma certa qualidade nesse equipamento. Como é que eu sei se esse equipamento tem qualidade ou não? Ele tem um selo de certificação? Ele obedece a algum órgão padronizado? Isso tem que vir na documentação do produto. Essa é a principal diferença de um TCC de um aluno de escola para um equipamento de uso comercial, né? São as certificações, são as homologações que esse equipamento sofre antes de ir para o mercado. Tá claro esse cenário ou não? Tudo bem? Tudo bem. Sim, professor. Sim, professor. Dois tipos de padrões de redes que a gente considera. Nós chamamos de padrão aberto ou de domínio público, estabelecido por órgãos oficiais de normatização e padronização. Eu sou um fabricante de CLP, por exemplo, e eu achei uma forma interessante de comunicar com o meu computador. Só que eu quero que um CLP da minha marca converse com o inversor de frequência do outro fabricante. Eu quero que esse meu CLP converse com o terminal de válvula de um outro fabricante. O que eu vou fazer? Eu vou abrir para o mercado. Olha, o meu método de conversa é esse, esse, esse. Quem quiser criar um produto que converse com o meu produto, ó, eu estou usando essa regra, tá? Fique claro para o mercado. Isso é o que a gente chama de padrão aberto. O fabricante não expõe a tecnologia dele, ele não está abrindo, olha, o meu projeto é esse. Ele está dizendo o seguinte, olha, a minha regra de comunicação é essa. É mais ou menos a gente combinar a jogada aqui, ó. Você quer falar comigo? Levanta a mão. Você levanta a mão, no primeiro momento que tiver de intervalo de comunicação, eu vou falar, fulano de tal, levanta a mão, pode falar agora. Tá? Eu combino a regra, como que essa comunicação vai fluir. Mas eu não preciso ensinar você a falar, você já sabe falar. Então, isso é aquilo que a gente chama de domínio aberto, né? De padrão aberto ou de domínio público. Né? O conhecimento, a forma de comunicação dos equipamentos são abertas ao público, a qualquer um que queira desenvolver um produto desse tipo. É claro, existem normas, existem órgãos que certificam que realmente esse produto atende à norma, para fazer o sentido da comercialização dele. Tá? Se não for um padrão aberto, é um padrão que a gente define como padrão proprietário. Existe um dono, existe um cara que criou esse padrão. A gente define por propriedade intelectual, tem um cara que tem a propriedade intelectual desse padrão. E o cara é grande, ele sabe que o protocolo é bom, ele sabe que ele tem uma marca consolidada no mercado e ele não vai abrir para qualquer um, não. Não, fui eu que desenvolvi, eu gastei anos de engenharia, eu gastei, né,
É um protocolo que funciona. Eu fabrico CLP, fabrico IHM, por que eu não quero abrir meu padrão? Então, isso é o que a gente chama de padrão proprietário. Ô, professor, Sim. eu não sei se essa lei é mundial ou se é só aqui no Brasil, mas o senhor já ouviu falar de alguma lei que fala que a partir de determinado tempo, acho que são 70 anos, eu acho, cai em domínio público? Depende do que você fala. Você tem a lei de domínio público, ela é mundial, tá? Existem as adaptações locais, mas ela é de uso mundial. Então, Então, vai suponhamos. desde literatura, música, até propriedade intelectual. Ah, tá. É a lei das patentes, né? Olha, eu quero patentear a minha invenção. Tá bom. Você criou, você tem direito de uso e fruto por X anos. 100 anos. Depois de 100 anos, qualquer um que queira fazer isso daqui vai poder replicar aquilo que você fez. E assim a humanidade cresce. Tá? Sim. Tanto é que é usado muito isso daí. A questão é, eu tenho um padrão que funciona muito bem. Se desse padrão eu melhorar alguma coisa, eu colocar uma função a mais, já não é o padrão antigo. Então eu posso criar uma nova patente em cima desse novo padrão. Tá? Mas, Tá. por exemplo, esse protocolo proprietário que eu estou dizendo é exatamente isso. Tá? A propriedade intelectual de desenvolvimento é desse fabricante. E ele tem o direito de uso e desenvolvimento disso. Ah, mas ô fulano de tal, eu gostaria muito de gerar um inversor de frequência que falasse no seu protocolo. Tudo bem, você me paga tanto por ano e eu deixo você usar o meu padrão. Ou então, para cada unidade que você vender, você me paga tanto. Também é uma outra forma que você pode me pagar, utilizando o meu padrão. Tá? Então, essa propriedade intelectual aí, baseada na lei de domínio público e propriedade privada, você consegue gerenciar esse tipo de coisa. Tá? Fato é, existem protocolos de comunicação, redes de comunicação, que são abertas de domínio público, e existem redes dedicadas. E isso também a gente vai falar num determinado momento, um pouco mais à frente. Ok? Quando a gente entrar nos protocolos, vai fazer mais sentido a gente estar falando sobre isso novamente. Ok. Para que a gente possa falar num curso de redes de comunicação, a gente tem que tomar um devido cuidado de falar do modelo de camadas, tá? Esse modelo de camadas é o que definiu aí, é o que define, né? Boa parte das técnicas e das tecnologias utilizadas até os dias de hoje. Foi o que permitiu a padronização na comunicação entre vários equipamentos, né? Quando a coisa começou a ficar bagunçada, cada um fazer de um jeito, né? Eles sentaram e conversaram. Não, vamos definir um conjunto de regras para que a gente possa estabelecer uma metodologia de troca de informação entre equipamentos? Foi isso o modelo de camadas que foi criado. Esse é um assunto complexo. Esse é um assunto que, olha, lá na frente, quando você estiver se especializando na área de telecom, talvez você estude um pouquinho mais a fundo. Tá? Mas a gente não pode passar um curso de redes sem estar falando desse modelo de camadas. Então, para a gente ser bem lúdico, né? Eu e um outro professor aí que produzimos esse material, o professor Farcas, nós achamos uma metodologia aqui para poder trazer esse assunto das camadas para que vocês possam entender de uma forma mais simples. Tá? Então, a gente usa por base o modelo de correspondência, o modelo de troca de cartas. Né? Vamos imaginar um exemplo, considerar duas pessoas que frequentemente utilizam o correio para trocar correspondência. Hoje, o conceito que vocês têm de correio é o quê? Né? É o amarelinho que chega para entregar o teu Sedex 10, né? Chega as suas compras do Mercado Livre, ou vem trazer tua conta de banco para você pagar, né? Os boletos que chegam no final do mês.
mas era muito comum e sempre foi muito comum, e continua sendo, né, nos rincões do Brasil aí, a troca de correspondência. Você escreve uma carta e manda para a pessoa, tá? Então, o entendimento desse modelo da correspondência vai ajudar a gente a entender esse modelo da camada, tá? Vamos imaginar aqui um emissor, uma Mariazinha, mandando a informação do seguinte, ó, a Mariazinha arrumou um emprego. Ela quer avisar para a prima dela, né, lá no Rio de Janeiro, a Chiquinha. Ô, Chiquinha, consegui arrumar aquele emprego que eu tanto queria. Essa é a mensagem que a Mariazinha vai emitir para a Chiquinha. E ela vai usar o sistema do correio para poder mandar essa informação. Tá? Primeiro ponto. O emissor escreve a carta. O que ela escreve na carta? Não é a mensagem que ela quer mandar? Ou seja, o emissor processou, pegou essa informação e gravou ela numa correspondência, gravou numa folha em branco. Eu tenho uma mensagem que tem que ser transferida. Essa carta ela coloca num envelope e escreve um endereço do lado de fora do envelope. Quem pega o envelope não precisa saber do conteúdo interno da carta. Só precisa saber o seguinte: veio da Mariazinha, tem que ir para a Chiquinha lá no Rio de Janeiro. Tá claro isso? Se esse entendimento está claro, essa carta vai ser recolhida por alguém do correio e vai chegar na central do bairro ou chegar na central do município. Chegando na central do município, né, o administrador vai ver o endereço da correspondência. Espera aí, mas isso aqui não é para São Bernardo, isso aqui é para o Rio de Janeiro, é para outro estado. Então, essa regional do município vai mandar para o regional do estado. A regional do estado vai coletar cartas para o Rio de Janeiro de todos os locais do estado. Vai montar um pacote único, uma caixa única, uma embalagem única, e pegar essa embalagem e mandar para o Rio de Janeiro. Olha lá, a carta está a caminho do destino, registrado pelo emissor. Ele compactou todas as informações que eram para o Rio e mandou num único transporte. Chegou na Central do Rio. O que a Central do Rio vai fazer? Ah, essa carta aqui é para o bairro tal. Então ele vai distribuir por bairros, por municípios. Seus municípios vão distribuir para os seus carteiros. E cada carteiro vai fazer um esquema de alguma rua específica. E aí um carteiro específico vai pegar essa carta, que era para a Chiquinha, e vai entregar na residência da Chiquinha. Nesse momento, a mensagem está transferida? Ainda não. A Chiquinha ainda não pegou a carta dela. A Chiquinha pegou a carta, ok. Está transferida? Não. A Chiquinha ela tem que abrir a correspondência. Primeiro, certificar que é para ela mesma. Ah, realmente, essa carta é para mim. Abriu o envelope. Abriu a folha em branco. Leu a mensagem que a Mariazinha escreveu. Nesse momento, houve a transferência da informação. Enquanto o receptor não decodificar a mensagem do emissor, ainda não houve comunicação. Por que a gente chama de um modelo de camadas? Analisa como que foi. Um papel em branco foi escrito, foi envelopado, mandou para o município, mandou para o estado. Do outro lado, o estado recebeu, mandou para o município, mandou para a residência, entregou o envelope foi aberto e decodificada a informação. Dá para alterar a sequência que tem que ocorrer aqui no receptor? Se alterar, pode dar algum tipo de erro, não? Se alterar, a informação não chega. Então, eu vou envelopando e colocando uma camada em cima da outra. Quando chega do outro lado, eu vou descascando, camada por camada, até que a informação base chega na informação do outro colega, do outro extremo. Isso é o que a gente chama de modelo de camadas. Fez sentido um pouco para vocês? Fez. Com esse modelo digerido, eu vou apresentar isso aqui para vocês, então. O modelo de camada que eu estou falando é o tal do modelo OSI. OSI vem de Open System Interconnection, interconexão de sistema aberto. São 7 camadas básicas, tá?
Com a aplicação do modelo OSI, as redes passaram a trabalhar de forma padronizada. Aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace, físico. Transmitir. Físico, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação, aplicação. Mas funciona para tudo isso, professor? Vamos lá. Como é que é a troca da informação do WhatsApp? Você não tem uma aplicação? O WhatsApp é um aplicativo que você usa no celular, não é? O aplicativo WhatsApp tem uma apresentação. Como é que é a apresentação do WhatsApp? Não é uma apresentação gráfica? Você olha, você desenha, você escreve. É uma apresentação gráfica. O seu aparelho celular fala com o WhatsApp, fala com o e-mail, fala com Facebook, serve de aparelho telefônico, ou seja, de todas as formas de comunicação, o seu aparelho celular vai abrir uma seção para o WhatsApp. Uma das funções do rádio, ele está reservando uma partezinha do rádio para falar com o WhatsApp. Então, eu abri a seção do rádio. E essa seção vai ser transportada através do processamento para onde? Para o dispositivo de rede que o rádio vai estar utilizando, que o celular vai estar usando. Esse dispositivo de rede pode ser uma rede Wi-Fi que está dentro de casa, ou pode ser a rede 3G, 4G, via telefonia. Essa rede só vai funcionar se o enlace estiver estabelecido. O que é um enlace estabelecido? Se eu estou no Wi-Fi, o Wi-Fi está conectado no celular. Se eu estou na rua, o meu celular está conectado no 3G, no 4G. E se essa conexão existe, eu posso mandar para a antena o sinal. Eu escrevi uma mensagem no WhatsApp, abri uma sessão, transportei a mensagem, usei o canal de rede, o enlace que estava lá estabelecido, mandei para a antena de telefonia. Chegou na antena de telefonia lá do outro lado, no Rio de Janeiro, a antena de telefonia estabeleceu o enlace com o celular da Chiquinha. Chiquinha está na rede Wi-Fi. Foi transportada a sessão para o aplicativo do WhatsApp e entrega a mensagem do outro lado. Olha que bonito. É mesmo, professor? Oi? Enlace é o que mesmo? Quando você olha no teu celular, você tem um indicativo ali, se está conectado ou não no Wi-Fi, não está? Ou Isso. quando você está na rua, você mostra ali se tem sinal ou se não tem sinal de 3G, não mostra? Ok? Sim, mostra. Você precisa estar usando o aplicativo para esse sinal aparecer que ele está ok? Não. Exatamente isso. O enlace é o seguinte, ó, a qualquer momento que você quiser mandar uma mensagem, você pode mandar. Por quê? Porque o enlace está estabelecido. O seu equipamento já está falando com a rede de telefonia do local. A qualquer momento que você quiser mandar a mensagem, eu vou transferir ela para você. Ah, tá, entendi. É isso que a gente chama de enlace. Essa conexão está estabelecida. Sim, entendi. Como se ele ficasse pesquisando um sinal de rede através do chip, né? Exatamente. Entendi. Para que aquele aplicativozinho mostre que existe um enlace estabelecido, tem um OSI por trás disso. Sim, entendi. Faz sentido, pessoal, isso daqui? Faz. Sim. É um assunto Sim. complexo. Tem gente na faculdade que não consegue entender isso daqui. Eu não tenho essa pretensão de, num curso técnico, fazer com que vocês entendam 100% do que é uma camada OSI. Tá? Mas eu não posso passar num curso de redes que a gente não fale a respeito de uma camada OSI. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Tranquilo. Esse conteúdo está na mão de vocês, então a gente está dando um pouquinho mais de detalhes aqui. Camada de aplicação falando de HTTP, apresentação falando de HTML, XML, PHP, GIF, camada de sessão. Quem tiver dúvida, quiser aprofundar um pouquinho no tema,
esse material vai estar com vocês. Vocês podem aí estar dando uma lida com mais calma, mas não é o objetivo do curso a gente falar de OSI. Tudo bem? Tranquilo. Voltando para a rede industrial. Muitas vezes, para que a informação medida em campo seja utilizada corretamente, é necessário transmiti-la do local onde vai ser processada ou analisada. Para que eu uso uma rede dentro da indústria? Meu CLP está aqui. Eu quero saber se lá na portaria da minha casa a lâmpada está ligada ou não. Eu preciso colocar um CLP lá para saber só se a lâmpada está ligada ou não? Não. Eu coleto essa informação através da rede industrial. Eu quero daqui controlar a bomba que faz a alimentação da caixa d'água do meu condomínio. Eu preciso ter um CLP do lado da bomba? Não. Através da rede industrial eu consigo fazer uma atuação que vai ligar e desligar essa bomba remotamente. Essa é a função da rede. Trabalhar com dados analógicos e trabalhar com dados digitais, aqueles mesmos dados que a gente via lá no controle do CLP, tá? Em vez de ser localmente, a uma determinada distância. Essa é a função da rede no ambiente industrial. Transmitir a informação medidas nos sensores para as unidades de processamento ou para os sistemas de controle e supervisão. Transmitir os comandos enviados pelos sistemas de controle e supervisão para os elementos atuadores. Eu quero ligar e desligar um motor remotamente, uma válvula, um inversor de frequência. Eu quero fazer essa operação acontecer sem precisar estar do lado da operação. Essa é a função da rede industrial. Faz sentido para vocês ou não? Faz, professor. Rede comercial. Serve para mim trocar e-mail, estabelecer link aqui, ó. Estamos numa videoconferência via rede, né? Mensagem de áudio, mandar um documento. É para isso que serve. Mandar o WhatsApp. Vou atrasar 10 minutos para a reunião. Se eu atrasar em 1 minuto um e-mail enviado para o diretor, alguém vai morrer por causa disso? Não. Se eu atrasar 10 segundos o desligar o motor, alguém pode morrer? Pode. Sim. Então eu tenho que tratar essas duas ferramentas de formas distintas. São poucas as informações que eu troco numa rede de automação. Só que sempre que eu precisar dessa informação, ela tem que me responder de pronto. No nosso mundo comum, são muitas as informações que a gente troca na rede. Mas se ela atrasar um pouquinho mais, um pouquinho a menos, não vai ser problema para ninguém. Essa talvez seja a principal distinção que a gente tem que considerar falando de rede comum e de rede industrial. Tudo bem? Tudo sim. Beleza, professor. Quando que justifica eu instalar uma rede industrial numa empresa? Se eu preciso melhorar o rendimento do controle de processo, se eu preciso aquisitar o dado do processo de uma forma mais rápida, mais eficiente, eu não quero mais o tiozinho da prancheta. Eu preciso da informação em tempo real. Quando acontecer, eu já quero ficar sabendo. Eu preciso aumentar a eficiência, a qualidade e a segurança do sistema produtivo. Eu preciso facilitar a instalação dos equipamentos. Eu quero fazer programação remota do meu CLP, sem a necessidade de um acesso físico nos dispositivos de chão de fábrica. Eu quero visualizar e supervisão do processo de produção. Se eu precisar de qualquer uma dessas características aqui, ó, eu preciso trabalhar em rede industrial. Tá claro? Sim. Sim. E antes das redes de campo? Essa brincadeira toda começou lá em 1940, com sistemas de pneumático. Um acionamento de um pistão em um determinado momento, de um determinado local da planta, provocava uma variação de pressão aí
a distância que essa rede pressurizada existia. Quer dizer que se eu aumento a pressão do lado de cada mangueira, do outro lado a pressão também pode ser indicada num ponteiro? Sim. E era esse o recurso que eles utilizavam lá, ó. Em 1940, já se fazia controle e automação à distância através de redes pneumáticas. Foram substituídas, ó, com seu auge na década de 70, mas começaram lá em 1960, redes analógicas, o tal do sinal do 4 a 20, do 0 a 10 volts, enviando uma informação a uma determinada distância, né? Teve o seu auge na década de 70 com a tecnologia do 4 a 20 miliamperes, onde eu consigo enlaces, eu consigo estabelecer um ponto de comunicação a 1.200 metros de distância, com uma simples variação de corrente. Tá? Década de 80, surgiram aí os CLPs, automação, né, controlada, automação digital, os CLPs alocados no local da planta que precisavam ser executados os controles. Tá? E com o início da década de 90, as redes de campos, famosos field bus, redes seriais de troca de dados, troca de informação, que são existentes aí até hoje. Né? As redes seriais foram substituídas pelas redes Ethernet, que estão sendo substituídas pelas redes wireless, e que sabe-se lá qual vai ser o próximo passo para as redes de comunicação. Tá? Isso daqui é uma nota que a gente tomou do livro do Guedes, de 2005, né? Classificação de redes por automação industrial. A gente tem que manter a propriedade intelectual do professor que fez aí que produziu esse material, né? Então, sempre que vocês usarem material de terceiros, pessoal, coloca a referência, é importante isso para o autor, no mínimo o que a gente tem que fazer né, é dar o crédito à pessoa que produziu aquele conteúdo. Então, fica aqui o registro e o meu grato ao professor Guedes aí. Tem um breve descritivo, tá? Mas são dados históricos explicando as tecnologias desde a década de 60, como que a coisa ocorria, né? Década de 60, transmissão analógica, década de 70, transmissão digital dos CLPs, né? Ou então controle digital direto entre o controlador e os dispositivos de entrada e saída. Década de 90, redes de controladores de lógica programável, os field bus. Eu deixo de chamar de CLP, começo a chamar ele de CP, de controlador programável, porque ele já não faz só lógica. Aqui eu já coloco redes neurais, lógica fuzzy, PID e outros recursos de tecnologia que ele pode operar. E incluo aí os sistemas de software supervisório central, que vai fazer a gerência dos alarmes, das receitas e dos relatórios desse processo automatizado. E hoje em dia, as redes que interligam os dispositivos de campo inteligentes, sensores e atuadores e CLPs. Tá? Numa evolução disso que existia lá na década de 90. Essa aqui é a mensagem que o professor Farkas gosta de deixar para vocês. Eu compartilho da ideia, e por isso estou comentando ela, né? Por maior que seja o seu cansaço, nunca deixe de estudar. Tá? Estudar é um privilégio, só o seu esforço pessoal vai te levar a conhecer pessoas e mundos que os acomodados jamais conhecerão. Então, são 8h30 da noite, vocês estão me ouvindo falar desde as 19 horas, eu estou falando há 1h30. Para alguns, muita coisa nova, para alguns, muita novidade, para outros, nem tanto. Mas a gente está trocando informação e trazendo conteúdos de extrema importância. Que aquele cara que não se conectou, infelizmente está perdendo, né? Tenham sempre em mente o seguinte, pessoal, tem um monte de gente que gostaria de estar no teu lugar estudando. Então, façam valer a pena, tá? Essa é a mensagem final aí da aula de hoje. Algum comentário, algum ponto importante que vocês queiram estar citando, estar comentando, alguma curiosidade? Não da minha parte, para mim ficou tudo esclarecido. Ô, Pra mim, professor, eu tenho só uma pergunta. Então quer dizer que o CP que você falou, que é o controlador programável, ele é, tipo, entre aspas, mais avançado que o CLP?
Sim. O CLP, na sua origem, né, ele só fazia lógica. Os primeiros CLPs que foram criados, lá pelo Molley, em 68, você só usava blocos de portas lógicas. Porta AND, porta OR, porta XOR, né? Você montava os bloquinhos e definia uma lógica de acordo com um mapa de Carnot lá que você montava. E aí essas lógicas foram evoluindo, os CLPs ganharam capacidade computacional, né? Foram sendo evoluídos, e hoje já não são mais CLPs, né? Hoje já são controladores programáveis. Eles fazem muito mais do que uma simples porta lógica. É um equipamento bem evoluído em relação àqueles, né, desenhados lá na década de 68, de 70. Entendi. Obrigado. Na verdade, eles continuam fazendo o que o primeiro modelo fazia, só que fazem muito mais. Tá? Então, houve uma evolução sem esquecer a sua essência, sem esquecer a sua origem. Né? Continuam a ser equipamentos extremamente rápidos, extremamente flexíveis, programáveis, só que com capacidades computacionais, capacidades de lógicas, né, muito mais elaboradas do que existiam lá na sua época de criação. Esse é o complemento. Ok? Ok, de boa. Mais algum ponto que alguém queira comentar? Por enquanto não, professor. Tá bom. Então, vou finalizar a gravação. E a gente continua a nossa conversa no segundo momento.